Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Dose Diária, né? Nosso episódio do coração. Eu sou a Josi Vidal, do Redesenhe Sua Vida, é um prazer estar aqui falando com você. Hoje eu quero falar do livro de fevereiro. Se você não pegou o de janeiro, vai aqui atrás que tem o áudio do livro de janeiro, tem lá no meu Instagram também. Mas hoje eu vou falar do livro de fevereiro, tá? Lembrando que todo mês, então, eu tô trazendo um livro pra gente com um tema. O livro de fevereiro é um livro que te convida a se amar mais, né? Então, fevereiro chegou trazendo um convite, que não é um convite para você amar mais alguém, mas sim para você se olhar com mais gentileza e mudar essa conversa interna que você tem com você mesma. Então, o livro de fevereiro é o livro Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. É um livro antigo, é um livro que é um clássico. E se você já leu, releia, né? Que é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu já li esse livro, acho que, sei lá, perdi as contas de quantas vezes eu li. E cada vez que eu leio, eu percebo uma mensagem nova. Então, eu escolhi esse livro porque ele toca num ponto essencial, que é o diálogo interno. Diálogo interno é essa conversa fiada que às vezes a gente tem com a gente mesma, enquanto ninguém está olhando. Então, assim, aquela conversa que você tem, que às vezes você fala, nossa, como você é idiota, nossa, só faz burrada, como você tá gorda, isso, aquilo, né? Então, assim, é aquela conversa do eu não consigo, isso é difícil pra mim. Então, essa é a conversa, né? E esses dias mesmo aconteceu um episódio aqui na Austrália que eu até fiz um vídeo porque eu fiquei, assim, encantada, né, com isso. Um menino, ele teve que nadar 4 quilômetros, que deu 4 horas, para salvar a família que estava em alto mar. Então, a mãe e dois irmãos e ele estavam nadando, fazendo aquele stand-up paddle, né? E de repente o tempo virou e eles foram jogados para dentro do mar, assim, né? Foram se afastando da costa. E se afastaram muito. E aí a mãe tomou uma decisão que foi para mim, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi a reportagem, né? Falei, caraca, meu, imagina essa mãe pensar nisso. Ela mandou então o filho de 13 anos nadar para pedir ajuda, enquanto ela ficava com os dois menores. Esse menino, 13 anos, ele nadou 4 horas. 4 horas é uma coisa que, assim, nem um super atleta às vezes é capaz de fazer. Naquelas condições de tempo, sem preparação, né, física, do nada, assim, vou fazer 4 horas de natação, né, no mar. E o menino, ele falou uma coisa que, na entrevista, que eu falei assim, cara, foi isso, né? Foi a mentalidade dele, foi o mindset dele. Foi esse diálogo interno que eu tô falando aqui. E durante essas 4 horas, o que sustentou esse menino firme na natação ali, né? Foi a mentalidade dele. Então, ele diz que ele ia falando, né? Hoje não, hoje não, hoje não. Ou seja, hoje nós não vamos morrer. Isso fez com que ele ficasse firme. E, além disso, ele falava, continue, continue, continue. E ele continuou e ele conseguiu chegar na praia. Ainda teve que correr alguns quilômetros para conseguir chamar ajuda. E aí a ajuda foi de helicóptero e barco e resgataram a mãe e os outros irmãos. E eu fiquei arrepiada com essa história, porque a mãe não sabia se tinha tomado a decisão certa
e se ela ia conseguir sobreviver com os outros dois no mar, enquanto nadou para pedir ajuda. O menino que nadou não sabia se a mãe ia conseguir, né? Se ele também ia conseguir. Enfim, eles conseguiram algo que parecia impossível. E às vezes a gente tá no nosso dia a dia e a gente não consegue fazer uma dieta, a gente não consegue ir para academia. Eu fiquei passada com isso. Eu falei assim, gente, essa família ela conseguiu fazer um milagre ali para se salvar e às vezes a gente não consegue fazer o mínimo porque a gente tá com a cabeça fraca. Então, essa reflexão que fica aqui. E eu escolhi esse livro, né? Já tinha escolhido antes de acontecer esse episódio, mas calhou bem aqui com o exemplo 11:11 agora aqui no meu relógio, que é a forma como você fala com você faz toda a diferença. A forma quando você fala com você quando você erra, quando você se sente insegura, quando você cansa, quando você acha que não é suficiente. Então é ali que o amor próprio começa. Então, para acompanhar essa leitura, eu preparei um material guiado, né, da leitura do mês. Se você quiser esse material, vai lá no meu Instagram e digita amor. Embaixo de qualquer publicação, ou mesmo nos stories, e vai aparecer para você o material desse livro. Muito interessante. É um acompanhamento, né, gratuito para fazer essa leitura. E mudar esse diálogo interno, quando a gente faz isso, a gente percebe os padrões que estão se repetindo dentro de nós. Na forma de se relacionar, na forma de se cobrar, na forma de se diminuir. Talvez a forma com que você não se permite receber ou não se permite receber o quanto você gostaria. E quando isso acontece, não é fraqueza pedir um acompanhamento. Isso às vezes é maturidade, né? Eu mesma invisto em mentoria, invisto em assessoria, porque eu não consigo enxergar tudo sozinha, né? E às vezes tem alguns pontos que eu tenho eu tô emocionalmente envolvida também. Então eu preciso, às vezes, de alguém que tá olhando pelo lado de fora, né? E se você tá nesse ponto e acha que eu posso te ajudar, eu tenho a mentoria individual, que são 6 encontros, e lá é um espaço seguro para a gente olhar para esses padrões, sem julgamento, sem pressa, e aprender a lidar com eles de verdade, a olhar não só para as coisas que estão te doendo hoje, mas olhar também para os goals, né? Para os objetivos que você tem, com presença, com direção. Então, se você também estiver precisando de uma mentoria individual, entre em contato comigo no WhatsApp e eu te explico tudinho como que funciona. Um beijo de luz. Tchau, tchau.